que está retomando suas atividades e é um grupo que tem muito a acrescentar ao Conselho e ao nosso dia a dia. Agradecer a dedicação dos colegas que compõem esse grupo e vou agradecer em nome do Josias Papa, eu agradeço todo o restante da equipe, tá? Eu estou vendo aqui que nós temos conselheiros presentes e aí quero desejar a todos boas-vindas também. O curso de hoje, como vocês viram aí na apresentação, ele vai ser feito pelo Dr. Rafael Araújo Freire, é um colega nosso de Pernambuco. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. E a gente vai abordar a questão de como implementar serviços farmacêuticos na sua farmácia. Eu tenho certeza que ele vai contribuir e dar muitas ideias aqui para nós, né, doutor Rafael? Eu vou passar a palavra para o Josias para dar aí as boas-vindas e dar início aos trabalhos. Obrigada pela atenção de todos. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ótimo. Então, pessoal, é um prazer, né, estar aqui com vocês nessa noite, participando de mais um dia de muito conhecimento aí que o nosso colega Rafael vai estar trazendo para a gente. Meu nome é Josias Papa, faço parte também agora do nosso grupo técnico de farmácia, e eu conheci o Rafael há pouco tempo, né, mas a rede social nos proporciona isso aí, nos familiarizar muito rápido com as pessoas, e o Rafael foi um dos colegas aí que a rede social nos trouxe para poder somar conhecimentos, né, Rafael? A gente já tem batido papo há um bom tempo já, trocando muita ideia relacionada à farmácia, sobre vários assuntos aí, e ele também tem trazido, através das mídias sociais, um conteúdo muito relevante sobre o que ele tem atuado, como ele tem atuado, também em frente. Ele um farmacêutico que também trabalha na educação, também é professor de pós-graduação, ele tem um mestrado de saúde pública pela Unini, né, no México, e, além do mais, ele tem uma experiência que eu acho muito interessante, pouco praticada pelo profissional farmacêutico com relação ao home care, né, Rafael? Isso também eu acho muito interessante você dar uma palhinha para a gente hoje sobre isso também, tá? Além, é claro, que o nosso foco hoje aqui é a implementação de serviços farmacêuticos na drogaria. Então, ele se divide, né? Ele se divide aí entre professor de pós-graduação, farmacêutico clínico em home care, o seu serviço farmacêutico e também proprietário da sua drogaria. Então, eu imagino que seja uma pessoa de excelente gabarito aí para poder falar um pouco mais. Além, né, da teoria, ele também tem a prática aí de drogaria, né? Já atua há bastante tempo aí. Então, pessoal, não quero me estender muito, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante, né, essa aula. Eu imagino que seja também um momento da gente somar conhecimentos, né? Eu acho que a gente vai deixar em um momento também para vocês deixarem experiências de vocês, para a gente poder contribuir também, beleza? Então, vou passar a palavra aqui para o nosso brother Rafael Araújo, e ele vai estar dando seguimento à nossa aula. E aí, pessoal, muito boa noite a todos vocês. Josias, muito obrigado pelo convite. Desde lá atrás já tinha dito a você que eu estaria à disposição no que fosse necessário, só se no dia já tivesse alguma programação, né? Mas se não, poderia sempre contar comigo. A doutora Denise, como representante aí direto do conselho aí, né, do Espírito Santo, é um prazer em conhecer e poder compartilhar conhecimentos, tá? E é isso. Vamos falar um pouquinho de mim rapidamente aí, né? O pessoal já falou, tem um mini currículo aí, mas eu vou contar um pouquinho rapidinho da minha trajetória, né, nessa parte de farmácia comercial, né, que agora é farmácia comunitária. Eu sou formado em 2013, tá? Me formei em 2013 aqui na cidade de Caruaru, em Pernambuco. E logo na virada, né, de 2013 para 2014, com 6 meses de formado, na verdade, né, que eu sou do primeiro semestre, eu recebi uma proposta de trabalhar em uma grande rede em outro estado. E não foi outro estado aqui pertinho, Paraíba,
ou Alagoas, não, eu fui para o Tocantins, tá? Então, atravessei o meu Nordeste todinho, cheguei lá no Tocantins. Quando chego lá, eu vou ser treinado no Piauí e no Maranhão, né? Para ser supervisor farmacêutico de rede. Então, logo de cara ali, eu assumi um compromisso para ser responsável por 17 farmácias. Então, minha correria nesse mundo administrativo farmacêutico começou logo assim que eu saí da farmácia, né? Do curso, né? Da academia. Então, ali eu já aprendi muita coisa. Aconteceu alguns imprevistos que não foram de acordo com o que eu pensava, com o que eu tinha como direcionamento, tá? Então, optei realmente por entregar o serviço ao qual me foi proposto, por não condizer com o que a gente estava fazendo, menos ainda com o que eu acho de conceito, tá? Sempre sair para ser um farmacêutico que atue atendendo a população. Então, quando eu identifiquei essa diferenciação que foi colocada, eu optei por realmente não fazer mais, né? Inclusive, posso dar até uma referência em relação ao post que eu fiz, né, essa semana, ontem, para ser mais exato, em relação a que muitas pessoas querem fazer a farmácia clínica, o atendimento farmacêutico, mas mal sabem fazer a comunicação, né? E não pode ser assim, a gente tem que fazer o que gosta. Então, ali eu observei que aquele ciclo que eu estava fazendo não era o ciclo ideal, né? Então, dali, migrei de volta para o meu estado e comecei do zero, né? Isso depois de um certo tempo, e voltei para uma grande rede, comecei a trabalhar, e nessa grande rede eu fui e sozinho, junto com o meu gerente, comecei a implantar os primeiros serviços farmacêuticos da rede, né? E nessa implementação, a instituição em si ela não era a favor, né? Não tinha tanta, ainda não tem, na verdade, hoje, essa visão do consultório farmacêutico, dos serviços farmacêuticos, de modo ao qual traga uma maior rentabilidade tanto ao profissional quanto para a instituição. Então, a gente foi fazendo, foi trabalhando, trabalhei por mais de 3 anos com eles, e sempre rentabilizando extra, né, de forma extra para a nossa equipe. Isso foi muito bom. No entanto, chegou um momento em que essa empresa não queria mais isso de maneira alguma e sentou comigo, conversou e disse, ó, para você fazer isso agora, ou você é gerente farmacêutico ou você está fora de nossa equipe. Como eu já tive a experiência de gestor, eu simplesmente disse, eu não quero, então pode me tirar da equipe, lá vai Rafael voltar para o zero. Né? Por que dessa história? Nesse meio tempo, gente, desses 3 anos dessa última grande rede, já vou começar pelo que o Josias pediu, hein, pelo home care. Nesses 3 anos que eu fiquei lá na empresa, eu verifiquei o seguinte, eu acho que é a realidade de muitos aí que atuam na farmácia comunitária, a gente sempre vai ter pacientes de uso contínuo, né, de medicação de uso contínuo, principalmente hipertensão e diabetes. Então, esses pacientes, eles começam a realmente formar um laço com a farmácia ao qual ele compra seus medicamentos. E vendo isso, eu comecei a observar, e a gente sempre tem um aparelhozinho, né, de aferir pressão e de glicose, né, o glicosímetro, verifiquei, comecei a propor para esses pacientes a gente verificar, né, algumas vezes de graça, outras vezes cobrava, principalmente a glicose, e por aí foi aos pouquinhos, né, a gente conseguiu organizar para que toda semana a gente fizesse um dia só para fazer exame de glicose, e isso trazia mais pacientes para a farmácia naquele dia vendia mais, então consegui ir na comunicação, né, fazendo esses alinhamentos. E com isso eu fui observando que a maioria dos nossos pacientes, né, eles não têm êxito na sua terapêutica por um simples problema, pessoal. Um simples problema. Eles não têm o monitoramento adequado. Simples. E até se a gente pegar aí, vários estudos mostram que pelo menos 70% da nossa população que toma medicação, né, que toma medicamento da forma errada. Né? Então, eu verifiquei na prática real aquilo dali, que muitos deles não estavam tendo êxito na terapêutica simplesmente porque utilizavam a medicação ou da hora errada, ou no momento errado, ou não estavam precisando daquela medicação. Ou pior, porque foi o vizinho, foi o irmão, foi a mãe, foi alguém que indicou, não foi alguém que prescreveu. Então, veja o risco que a gente tem aí, beirando já o mês de maio, né, que é o nosso mês aí de uso racional de medicamentos. Com isso, eu comecei a oferecer-me a ir na casa do paciente. Eu arrisquei tudo quanto a isso, porque simplesmente poderia ser um paciente com problemas mentais, eu chegasse lá, poderia me matar, enfim, fazer 1001 coisas com uma pessoa que ninguém ia nem saber o que teria acontecido. E comecei a fazer esse serviço de home care, atendendo poucos pacientes. Eu cheguei a ter
de uma vez só, né, assim, numa sequência, 25 pacientes, e a princípio eu não cobrei nada, que já é errado, tá, pessoal? Nunca façam uma coisa dessa sem cobrar. Mas nesse meio tempo, toda vez que eu saía da casa do paciente, o paciente, não, se você não vai me cobrar, então leve pelo menos alguma coisa. Me dava uma caixa de banana, me dava, quando era um pessoal que tinha criação de galinha em casa, me davam galinhas, enfim. Eu saí ganhando tanta coisa que teve semana que eu não precisava nem fazer feira de rua, para vocês terem ideia, né? Eu já tinha frutas das mais diversas em casa e não tinha necessidade de fazer nada além disso. Então, depois de um tempo, do nada, assim, né, eu já fazendo isso, veio aquela ideia, cara, o que é que eu estou fazendo? Isso é um serviço privilegiado, né, para o paciente. Ele ia à farmácia ainda com sua rotina, mas começou a ter a terapêutica assertiva. Ele começou a ser acompanhado por um profissional, no caso eu e qualquer um de vocês, ao qual a gente sabia o que estava fazendo e orientava a melhor forma de como ele deveria utilizar aquilo. Então, eu comecei a pensar e disse, não, eu tenho que desenvolver isso de uma maneira mais assertiva, né? E daí percebi essa brecha que nós temos, né, nas leis que nós temos, na verdade, de poder fazer o home care, né, o home care farmacêutico, que inclusive está lá dentro das permissões que nós temos dentro do SUS, tá, pessoal? Quem trabalha aí no Sistema Único de Saúde, o farmacêutico pode fazer atendimento home care pelo Sistema SUS e isso gera rentabilidade ainda para o município, tá? Tem algumas plataformas aí do SUS que mostra isso, eu tenho esses dados, mas fiquem atentos quem é do sistema público que também podemos fazer isso, né? Independente se estamos em grupos de outros profissionais ou não. A gente pode fazer isoladamente como farmacêuticos e podemos fazer montando, né, estando junto da equipe multiprofissional, tá? Então, outra parte aí muito importante que poucos gestores conseguem ver isso e implantam isso nos seus sistemas públicos, tá? Isso gera visibilidade para nós, farmacêuticos, isso gera rentabilidade para o município que faz essa programação e, consequentemente, vai trazer mais visibilidade para o município, principalmente no que se trata em trazer mais fundos, não só como para nós, farmacêuticos, que estamos atuando direto, mas para toda a equipe de saúde, para o melhor desenvolvimento destas, tá? E, enfim, comecei a procurar, né, os nossos conselhos, o regional, o federal, para poder identificar se realmente poderíamos atuar dessa maneira. E identifiquei que, basicamente, nenhum farmacêutico, basicamente, atua dessa forma, né? E comecei a procurar outros colegas que tinham essa vontade, que atuam de maneira próxima a isso. E a gente foi trocando ideias e montando situações e organizações para isso. Aqui em Pernambuco, a gente está tentando desenvolver agora, através dos grupos de trabalho, pelo menos uma resolução ao qual nos dê mais norte, né? Dê mais norte aos profissionais farmacêuticos do Estado para como devemos agir nessas situações, né? Porque nós devemos estar registrados devidamente no nosso conselho, informando que nós fazemos esse serviço para minimizar problemas futuros, já que temos pouca atuação, né, nisso daí. Então, a gente precisa dentro das atuações que nós temos, nós precisamos organizar de tal maneira ao que a gente consiga ser menos, não diria menos errado, mas que a gente deveria dar o mais próximo do correto possível, já que não tem uma diretriz que nos norteie totalmente de como deve ser feito, né? Então, a gente vem desenvolvendo aí alguns protocolos, algumas situações que, se Deus quiser, em breve vai estar disponível para o nosso país inteiro aí e para os colegas, né? Bem, e o home care veio nessa explosão, né, poxa, eu estou com esses pacientes, eu estou atendendo eles em casa, né? Eu cheguei a ter realmente, como atendimentos dos pacientes por mês, eu cheguei a ter mais de 30 pacientes no mês atendendo em home care, né? E isso já com valores fixos de atendimento. Então, eu consegui realmente viver um bom tempo só com home care farmacêutico, né? Trabalhava na farmácia e tirava o home care como um extra. Então, é um viés, né, que nós temos aí, um dos nichos que nós temos, que é de grande valia aí para quem quer ter alguma coisinha a mais, né, por fora, que a gente também não trabalha só por trabalhar, né, a gente também quer ganhar dinheiro, quer também poder viver um pouquinho mais, na verdade. E é isso, o home care foi uma oportunidade que eu vislumbrei e a gente vem lapidando cada vez mais, né,
E de pronto, aí eu me coloco à disposição de todos vocês para qualquer questionamento sobre home care, quais são as leis que estão aí que a gente pode nos nortear, qual é exatamente essa questão do SUS aí que nos permite. Enfim, estou sempre à disposição de todos vocês aí, inclusive pela minha rede social, que é o mais fácil de vocês me contactarem, né, que é o @Rafael_Clínico. Fiquem à vontade de me contactar por lá. E é isso, o home care na minha vida apareceu dessa maneira, né? Veja que foi algo de uma necessidade, de uma utilização simples, né, que acabou gerando um rendimento e uma disponibilidade, né, maior para a atenção farmacêutica, para os cuidados farmacêuticos com o paciente, né? E o engraçado é que quando eu deixei de trabalhar na empresa, os meus pacientes continuaram a me procurar na farmácia, né? Inclusive, não só eles, né, mas os pacientes aos quais eles indicavam, né? Eles começaram a indicar, vá naquela farmácia em tal lugar, por causa do Dr. Rafael que trabalha lá, e procure ele, que ele vai lhe ajudar a resolver esse seu problema. Então, comecei já ali a ser referência, né? A ser autoridade, que é uma das coisas que a gente mais diz, né? Nós, farmacêuticos, temos que ganhar a autoridade dos nossos pacientes para poder executar o melhor serviço possível, né? Até porque a gente está tratando de vidas. Então, quando a gente trata de vidas, a gente precisa ter segurança, né, no que está sendo feito, certo? E, por fim, né, e começar realmente agora a nossa aula aí sobre dos serviços farmacêuticos na farmácia comunitária. Feito eu disse ao Josias e à Sheila, eu tenho slides, tenho tudo, mas a minha intenção para essa aula não é trazer os slides, e sim saber o que vocês necessitam, qual é as maiores dúvidas de vocês, tá? Então eu peço aí que todos que estão aí comecem a colocar aí no chat as principais dúvidas, tá? Que aí o Josias e possivelmente a Sheila vão estar de olho aí, vão estar me informando. Se for algo que seja no decorrer do que eu estou falando, pode dar uma retiradazinha aí do áudio, né? Tirar do mudo e faz a intervenção na hora que a gente vai discutindo, porque isso é um assunto que não adianta de maneira alguma eu pegar os slides e sair colocando para vocês todo o esboço de como se faz, né? A verdade é que a prática para a gente fazer é totalmente diferente. Estava dizendo mais cedo ao pessoal que ainda ontem, pelo menos 2 colegas, né, ou melhor, 2 empresas aqui da região, que são consideradas redes, mas assim, é porque ele tem 5 cidades, não chega a ser uma rede mesmo, né, mas já é uma micro-rede de farmácias que querem implantar os serviços farmacêuticos. Todas as suas farmácias possuem farmacêuticos, mas ninguém consegue e ninguém sabe implantar os serviços farmacêuticos. Detalhe, inclusive, nessas farmácias tem farmacêuticos clínicos, ou seja, não é uma coisa tão simples assim, de você dar uma receita, uma receita de bolo, vou preparar ela agora e vai dar tudo certo. Não, não é assim. Existe todo um caminho até chegar a isso e o tempo de assertividade. Não quer dizer que você montou um consultório farmacêutico dentro da sua farmácia hoje, que amanhã você já vai estar conseguindo fazer um atendimento. Se conseguir, ótimo, essa é a intenção. Mas existe todo um preparo e todo um tempo que isso pode levar. Então, a gente tem que botar primeiro na cabeça que o que pode demorar na resposta é simplesmente a aceitação da nossa população, que também não é uma coisa simples, tá? A população a qual a tua farmácia está inserida, ela pode conduzir ao êxito ou não de imediato dos teus serviços farmacêuticos, tá? No entanto, os serviços farmacêuticos, eles sempre vão trazer rentabilidade a toda e qualquer farmácia de todo e qualquer lugar, tá? Pode ser a farmácia mais distante, onde só venda para 400 pessoas no mês, mas se você tem os serviços farmacêuticos ali, você tem uma rentabilidade diferenciada, tá? Nesse ambiente. Rafael, eu acho que assim, vai ser interessante se você falar para a gente, porque eu imagino que a grande maioria aqui hoje, ou ela é dono do seu próprio negócio, igual você, ou é um farmacêutico que quer fazer um diferencial ali na sua drogaria, ou é um gerente, só que também tem os seus outros afazeres, como farmacêutico também. Então, você podia falar para a gente qual foi a forma que você encontrou de ser o proprietário, administrador, ser um farmacêutico ali
que tem as suas funções de SNGPC, de tudo ali, as suas demandas do seu dia a dia, e também atuar aí no seu serviço farmacêutico. Por exemplo, é você que faz os serviços? Teve algum serviço? Como que funciona? Fala para a gente aí. Perfeito, Josias. Vamos lá, gente. A princípio, eu, quando montei minha farmácia, eu ainda trabalhava em outro município, então fiquei responsável técnico pela minha farmácia e tinha outro colega farmacêutico também atuando comigo, tá? Nesse primeiro momento, esse colega que estava atuando comigo, ele quem ficou responsável por total desempenho, a resto de SNGPC e organização mesmo da frente de loja, né? A gerente que eu coloquei na minha empresa, ela é totalmente responsável por compras, tá? Então, eu já fui tirando aquela carga, né, de estar gerenciando tudo diretamente, porque, lógico, não é porque eu tenho uma gerente de compras que faz as compras, que eu não vou fiscalizar se as compras estão corretas, se está de acordo com o que a gente está precisando. Eu faço essa fiscalização, sim. Cada venda que ela manda, antes de mandar, é repassada para mim, eu confiro se está tudo ok e vou, inclusive, no estoque para verificar se tá aquilo, se há aquela necessidade. Faço a dupla checagem, né? Tanto no estoque do sistema, quanto no estoque real, físico ali, para poder ver se está sendo assertivo. Mas só o fato de eu não perder tempo, vamos dizer assim, fazendo a cotação de preços e verificar qual o fornecedor. Então, eu tenho uma pessoa que faz isso, então isso economiza muito tempo para a gente aqui, como dono dentro de uma farmácia. Então, se você, colega, aí não tem uma pessoa do seu lado que possa lhe auxiliar no potencial de compras, é bom você começar a rever e ver, ou pelo menos começar a treinar alguém que possa fazer isso, né? Eu entendo a situação de muitos, né? A gente sabe que tem farmácias aí que são pequenas mesmo e tudo mais, que há uma certa dificuldade para ter um outro funcionário, mas lembre-se sempre, se você ficar sempre com medo de colocar alguma responsabilidade a mais no teu funcionário, então pense duas vezes se o teu negócio está dando certo, porque a gente tem que delegar responsabilidades, senão a gente se sobrecarrega, tá? Então, o primeiro ponto para mim foi esse, né? Eu tive minha gerente, tenho minha gerente, né, que faz isso, e tinha minha farmacêutica que me ajudava principalmente no SMGPC e organização de frente de loja, tá? Questão dos serviços farmacêuticos, pessoal. Por mais que você saiba fazer serviços, e se você, como farmacêutico, você não treina a tua equipe para captar esses serviços, também não rola, não dá certo. O primeiro ponto que eu tive que fazer foi treinar a minha equipe para que eles possam fazer essa captação do cliente, paciente, né, na verdade, sem ter a necessidade de eu estar ali ao lado dele, né? Ou seja, muitas vezes eu estou aqui fazendo alguma parte administrativa aqui na loja, exatamente aqui onde eu estou, né, conversando com vocês, e os meus funcionários já chegam para mim, doutor, a gente está com uma paciente que está relatando tosse há pelo menos 4 dias. Posso mandar entrar? Veja, ele já sabe que esse tipo de tosse, ele normalmente lá na frente não vai resolver. Então, ele já encaminha para mim, né, para que eu faça essa resolução. E, além disso, a gente tem aqueles programas já mais, programa de tabagismo e tudo mais aí, que aí já é agendado. Então, tem uma agenda que fica no meu balcão, né, onde o pessoal verifica essa agenda antes de marcar qualquer coisa, vai lá na agenda e verifica. Por exemplo, se eu tiver uma aula no final de semana que eu vou ter que estar no Recife, em Caruaru ou em qualquer outro canto, e eu não posso atender no sábado, já coloco lá na agenda sábados cancelado, né? Para que não ocorra essa colocação de horário, né, de serviço e que eu não possa estar presente. Mas a gente, no decorrer do dia, acontece muitos e muitos casos de atendimento, tá? Então, o primeiro passo para o serviço farmacêutico na farmácia é preparar a equipe. Prepare sua equipe da melhor maneira possível, faça com que eles consigam captar um potencial cliente, paciente para você, né? É preparar eles, por exemplo, o Josias aí, que é o expert em treino esportivo, quando você chega, vê um paciente já olhando ali o whey protein, creatina, essas coisas, o que é que faz? Vou chamar o doutor ali para lhe orientar? Não precisa de mais nada, porque o whey protein, essas coisas, você fica mais distante do balcão, teoricamente, não é verdade, Josias? Então, quando verifica isso, ele já pega, ó, deixa eu chamar o doutor ali para lhe orientar, como você pode tomar, a melhor forma, se essa é a melhor indicação ou não. Então, existem gatilhos que a gente coloca, né, nos nossos funcionários, nos nossos colaboradores,
ao qual facilita esse processo de oferta de serviço. Porque, a princípio, quando eu vou atender uma pessoa que quer saber uma creatina, um whey, uma L-carnitina, qual é esse processo, eu faço aquela orientação ali no momento, né? Ele conduz da melhor maneira possível, o que é que ele acha melhor, porque também o paciente tem que escolher, né, o que é melhor. A gente dá as opções a ele, mas se ele quiser levar ao contrário, infelizmente, a gente não tem tanto que intervir, não é verdade? No entanto, nesse caso específico de rendimento esportivo e tudo mais, a pessoa já vem aqui no bolso, tira o meu cartãozinho e entrega a ele, ó. Se você quiser um acompanhamento mais específico, quer melhorar esse teu rendimento, venha com a gente para a gente ir para a balança de bioimpedância, tirar as tuas medidas e fazer o teu acompanhamento esportivo. Garanto que o teu resultado vai ser muito otimizado. E saio de perto. Josias, o cara que está indo para a academia, o cara diz, eu vou ter o teu resultado extremamente mais otimizado, e você sai de perto, o cara vem atrás de você na hora. Estou errado? Rapaz, principalmente porque eu imagino assim, não somente nessa área esportiva, mas nessa área esportiva porque as pessoas elas seguem muitas orientações de um colega que está treinando junto, de um amigo, só que na verdade ela não sabe como usar, ela não sabe a forma, o melhor horário, a dosagem correta para ela. Então, tipo assim, ela ouviu dizer sobre o produto, ouviu falar que é bom, ouviu falar que dá resultados, mas ela não sabe como usar ainda, né? Ela não sabe o correto. Então, essas dúvidas aí é que o farmacêutico vai entrar sanando as dúvidas e oferecendo o acompanhamento, né? Então, esse acompanhamento mais próximo do paciente e dimensionando os seus resultados, isso aí que vai fazer com que o paciente ele acabe aceitando essa consulta, acaba aceitando esse acompanhamento. Exatamente. O colega aí, Sandro Pinheiro, está aparecendo com a mãozinha levantada. Quer falar alguma coisa, colega? Só um minutinho. Como é feita a declaração desse serviço, Rafael? A declaração do serviço de acompanhamento de rendimento esportivo? Como que é? Não, no caso, o home care é feito em 2 vias. Veja só, aí eu vou dizer recomendação da prática, tá? Não existe uma defeito disso, não existe uma legislação que diga como ela deve ser feita, tá? Mas na prática, sempre fazemos duas vias dessa declaração, tá? E nas 2 vias, colega Sandro, a tua assinatura e a assinatura do paciente ou do responsável por aquele paciente, tá? E sempre arquivar esse documento e deixar bem guardado, com tudo bem organizado, tá? Tudo em protocolos, principalmente qualquer atendimento que você for fazer fora do ambiente da farmácia, procedimento operacional padrão. Defina quais serão os procedimentos operacionais para cada serviço. Eu vou fazer o serviço de pressão de pressão, de glicemia e de revisão farmacoterapêutica. Pronto. Tenha esses popzinhos prontinho, já leve esses pops juntos e em cima desses pops você faz a sua declaração de serviço farmacêutico, tá? Lembrando, sempre 2 vias nesses casos, porque uma fica com o paciente e a outra fica com você. A do paciente ele pode queimar, pode fazer fogueira, pode fazer marshmallow, pode fazer o que quiser. Mas a sua você tem que ter para que você possa comprovar e atestar, né, esse serviço que você fez, certo? Bacana. Valeu, colega. Valeu. Show. Hermínio, pode falar, meu grande. Oi, Rafael. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, na verdade, eu vou fazer uma colocação e eu quero entender que leitura que você tem dessa condição que hoje a profissão farmacêutica vive, né? Então, a gente tem a resolução 585 de 2013, né, que fala das atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586 de 2013, que dá essa prerrogativa da gente fazer a prescrição. Isso nós já temos 8 anos de que a gente pode fazer ser clínico, que é uma coisa que a gente sempre pleitou, né? A gente sempre quis prescrever, a gente quis sempre... mas a gente nunca tinha nada que legitimava essa nossa atuação. Então, são 8 anos. Mas, assim, eu presto muita atenção nas palavras, e você coloca uma coisa muito interessante, né? Que você procurou uma brecha
Você iniciou falando isso, que procurou uma brecha. E a sensação que me dá é que o farmacêutico, né, ele sempre acha que quando ele vai para esse campo, ou da prescrição, ou do atendimento clínico, é como se ele não tivesse legitimado naquele ato, como se ele precisasse ter uma brecha, entendeu? E qual a leitura que você tem, né, dessa profissão tão acanhada, que é a farmácia, né, que já tem 8 anos que pode fazer prescrição? Nós temos uma formação muito boa, né? Aí eu me pergunto, é a formação, né? É o Conselho Federal que às vezes tem um caráter muito policialesco, seria isso, né? É a sociedade que não nos reconhece? O que você vê? Qual a leitura que você tem que a gente até hoje não conseguiu se colocar clinicamente? E só para fazer um adendo, eu me lembro que quando eu era estudante de farmácia, tinha uma professora minha que era conselheira, né? Hoje eu sou conselheiro do Conselho aqui do Espírito Santo, e ela falava assim: eu estou cansada de defender o ilustre ausente. Então eu vejo que hoje o farmacêutico é o ilustre ausente, né? Ele tem um monte de prerrogativa, mas ele fica procurando, parece assim, né? Ele não prescreve, ou ele vai do 8 ao 80, ou ele vende o diazepam por debaixo dos panos, né? Mas ele não faz uma prescrição de uma passiflora, por exemplo, né? Então ele está sempre na clandestinidade. É essa leitura que eu tenho da atuação, né? O que acontece que a gente fica sempre na brecha? Qual a sua leitura? Não sendo político, mas ao mesmo tempo não tem como a gente fugir disso, na verdade. A minha leitura quanto a isso a ser bem direto, somos nós mesmos farmacêuticos. Não é o Conselho Federal, não é o Conselho Estadual, somos nós mesmos farmacêuticos. Sabe por quê? Vou fazer uma colocação, uma pergunta geral aqui. Quantos de vocês conhecem outro colega farmacêutico que, se você fizer uma coisinha, ele já vai lhe dedurar? Quantos aqui lutam para que o outro colega tenha um salário tão bom quanto o seu? Né? Então, assim, o erro é nosso. A gente não vai atrás. Veja. É o ilustre ausente. O ilustre ausente da sua professora que você disse, na hora que você falou, aí eu já estava aqui, ó. É exatamente isso. A gente tem essa brecha do home care, que na verdade não é uma brecha, está lá, a gente pode fazer. Né? Feito disso, o próprio SUS delibera que a gente possa fazer o atendimento farmacêutico, o home care, individualizado ou em grupo, né, multiprofissional. A gente pode fazer isso. Né? Então, não é, porque não está ali, né, eu vou poder fazer. Porque é feito, alguns dizem, né, se não está proibindo na lei, então eu posso fazer. Né? Não, a minha leitura hoje é bem direta. Somos nós, farmacêuticos, que nos escondemos. Tenho vários amigos biomédicos, mas por que a profissão biomédica apareceu? Porque nós nos ausentamos, porque os médicos se ausentaram desse mercado. Né? Por que vários colegas começaram a assumir de outros mercados? Porque a gente mesmo começou a se ausentar desses mercados. Então, a falha e o erro quanto a isso, a gente está sempre se escondendo, é nossa. Eu vou perguntar aqui a todos vocês, quem aqui dá a cara a tapa para falar sobre o home care? Eu, até onde eu sei, eu sou o único. Tem vários que fazem, que, por sinal, entram em contato comigo, tudo direitinho, a gente faz o direcionamento, tudo como é que se faz, mas na hora de dar a cara a tapa, por exemplo, eu vou no Conselho Regional do Estado de Pernambuco agora lutar para que a gente tenha uma visibilidade melhor sobre isso. Só vai eu. Eu quero ter dados estatísticos para eu poder chegar no meu conselho e dizer, farmacêutico home care, de 10 que fazem acompanhamento de pacientes com hipertensão, todos tiveram resultados positivos. Está aqui os resultados. Como é que você vai esconder isso agora da gente? Que a gente não pode fazer isso, se fosse o caso de ser impulso sério, de a gente não ter a deliberação para isso. Então, a gente se esconde de determinadas coisas e a gente não produz dados suficientes para a gente poder ter uma segurança por isso. Essa é a minha leitura. A gente perdeu espaço lá em 1960, 70, quando começou a industrialização, né? Porque nós éramos os doutores das farmácias. Eram nós. Nossos avós aí cansavam. Eu vou na farmácia de seu Heleno, que seu Heleno, quando eu estou gripado, ele faz uma preparação para mim que eu fico perfeito. Ótimo. Sumimos desse mercado quando veio a industrialização. Quando foi que voltamos para esse mercado ali de fazer as coisas? Na manipulação. E mesmo assim, hoje, a manipulação ainda enfrenta resistência.
né? A manipulação, quem é da manipulação sabe, tem a sua resistência. Tem muita gente que não gosta, que se diz inseguro de fazer manipulação, né? Também temos as empresas que não são, né, fiéis ao que deveriam. Aí é outra situação. Mas quanto ao consentimento e entendimento daquilo, é isso. A gente tem uma grande falha geral que, às vezes, eu acho que os conselhos, de modo geral, e falo mais pelo meu estado, que é a minha realidade, quer restringir que a gente esteja em tantos locais. Eu acho legal, eu acho massa. Mas antes de restringir tantos locais, por que não primeiro luta por um salário mais justo por carga horária? E depois restringe locais para que mais profissionais estejam ali, né? Aqui em Pernambuco, a gente vai ter uma sobrecarga de profissionais farmacêuticos absurda nos próximos 3, 4 anos. A gente hoje, a gente deve estar produzindo, vamos dizer assim, novos farmacêuticos por semestre, algo em torno dos 300. Só no estado de Pernambuco, né? Já tem colégios que estão se formando aqui no nosso estado e não estão conseguindo emprego. Aí o conselho, de modo geral, não estou, né, dizendo, o meu conselho é isso, mas numa visão mais pensativa de como a gente alcançar novas metas, novos lugares, né, a gente deixa muito a desejar em quê? Você vai no interior, nem farmacêutico tem, mas as farmácias estão funcionando, né? Então, qual é a segurança que a gente está tendo para os pacientes que estão lá naquele interior sem farmacêutico? Mas está funcionando. É para bater e fechar ali porque não tem farmacêutico? Sinceramente, aí eu vou falar como população. Não, não pode fechar. Imagina cidades de 6, 7 mil habitantes, que não tem um farmacêutico formado na cidade. E a farmácia que tem não tem capacidade, não tem condição real de pagar o profissional farmacêutico. Como é que ele vai estar ali dentro? Então, são realidades que nós temos e os nossos próprios colegas acabam por não combater. Não falo agora, nesse momento do conselho, mas os próprios colegas, né? Quando acontece isso, o cara já vai, tem fulano que está trabalhando errado. Tá, tudo bem. Está errado, está errado. Mas a gente precisa entender que, para a gente conseguir ter espaços no home care, na estética, né, que agora muitos farmacêuticos estão indo para a estética, a gente precisa da união da nossa profissão. E nós não temos isso. Nós não temos isso. Então, meu ponto de vista é esse, grande Hermínio. Mais alguma colocação, meu nobre? Perfeito. Vamos lá? Alguém tem mais uma colocação? O Daniel, né? Aí, Daniel, a Maria. Vamos começar com o Daniel, tá? Daniel, pode... Eu tenho uma colocação. Pode falar. Eu estou no interior há 3 meses e eu vejo a falta que faz o farmacêutico de home care, porque aqui nós temos muitas pessoas acamadas nas fazendas, nas roças, entendeu? A farmácia que eu estou, hoje, nós temos 2 farmacêuticas, a proprietária e eu sou a farmacêutica. É uma rede pequena, eu sou a gestora técnica da rede. A minha filha é gestora de compras, que também é farmacêutica. E todos os dias tem alguém pedindo que o farmacêutico vai até uma roça aqui próxima para poder atender. E essa semana, como ela estava na farmácia, eu fui em 2 fazendas atender, pessoas acamadas. E eu vejo assim, como eles valorizam o farmacêutico que vai até essas casas, né? E foi assim, foi um sucesso o atendimento. Agora está todo mundo querendo que eu vá. Todo dia aparece uma drogaria. Dá para ir na minha fazenda, sabe? São estradas muito ruins. Ganhou qual fruta deles, pelo menos? Oi? Ganhou qual fruta deles, pelo menos? Rapaz, olha, além de fruta, me pagaram um dinheiro bom na consulta. E outra coisa, veio a família toda agora, né? Veio a família toda. Eu já atendia no consultório em Vila Velha, né? Eu estou terminando farmácia estética, e assim, eu dei outra cara à rede. Nós estamos reformando toda a rede, fazendo sala para os farmacêuticos, e assim, treinando os farmacêuticos também. Assim, não estou nem dormindo, né? Mas gratificante para a profissão, tá? Cheguei agora em casa, vim assistindo você pelo caminho, que eu trabalho em outra cidade, moro em outra, botei lá no carro, vim assistindo você, que é algo que eu não perco nada, mas é gratificante. Você vê a felicidade quando você ajuda as pessoas que estão
igual uma senhora que mora a 80 quilômetros, são 40 de estrada de chão, eu fui chovendo, mas eu fui assim mesmo. E é gratificante você ver que a pessoa levantou, que sabe, com suas orientações, não foi nem medicamento, orientação, sabe? Então, é assim, é gratificante. É a prescrição não medicamentosa que a gente tem aí inúmeras possibilidades. Exatamente. E hoje eles falam aqui, Lourdes, você veio para a região das montanhas e você assim levantou a classe farmacêutica. Está todo mundo se especializando, todo mundo estudando. Eu mando artigo, a gente tem um grupo de farmacêuticos, eu mando artigos, eu mando casos clínicos, e só tem 3 meses que eu estou aqui. E eu vi a deficiência e a vontade que as pessoas têm de ser atendido. A farmácia cresceu muito, a farmácia cresceu 40% em um mês, né? E, graças a Deus, tem sido um trabalho gratificante. Mas parece que aqui no Espírito Santo, eu não me lembro bem, eu acho que foi proibido o conselho, foi proibido consultório farmacêutico nas drogarias. Acho que foi isso, não foi? Eu acho que tem alguém aí que parece que foi proibido, mas a gente continua fazendo, pelo menos aquele trabalho mais essencial. E é bom quando você tem mais um farmacêutico na farmácia. É muito Qual bom. a proibição, Maria de Lourdes, que você falou? Não ter consultório farmacêutico na farmácia. Eu acho que foi isso que eu recebi uma informação. Na verdade, nós tivemos, sim, de fato, nós tivemos, de fato, Maria de Lourdes. Tem alguém falando aí. É o Hermínio que está falando. Porque, na verdade, não foi o conselho, né? É uma resolução da Anvisa, que não autoriza o consultório. Denise também está aí ouvindo, acredito que ela possa confirmar. Mas você não precisa, a gente não aceita, o Conselho Regional de Farmácia não aceita o registro do consultório, mas você pode ter sua sala de farmacêutico. É a mesma situação que houve um tempo atrás no Paraná. Na verdade, é uma questão de... entendimento. Oi? É uma questão mais de entendimento jurídico. O impedimento do consultório o impedimento do consultório dentro da farmácia é pela RDC 44. Sofreu um acidente entendeu? grave. Não é um impedimento que o Conselho de Farmácia do Espírito Santo impediu. Esse impedimento, ele tem origem na RDC 44. Então, o Conselho Regional fez uma deliberação para o registro dos consultórios independentes, ou seja, o farmacêutico que desejar atuar fazendo consulta, ele então se registra esse consultório no conselho. É diferente de um consultório farmacêutico dentro da farmácia. Dentro da farmácia, você vai prestar assistência farmacêutica tradicional ali, né? Mas enquanto consultório, ele não pode ter em função dessa resolução. Eu vou ver se eu acho aqui e vou colocar no chat. Mas pode, então, ter a consulta farmacêutica dentro da drogaria? Você vai fazer um atendimento ao cliente. A diferença é sutil, você está entendendo, Maria de Lourdes? Eu vou ver se eu acho aqui. Nós estamos reformando a rede, já estava com as salas todas prontas. Nós ficamos assim, sem saber o que fazer agora. A questão é que você não pode ter um consultório. Você vai poder ter uma sala de farmacêutico. A diferença é bem Mas sutil. qual a diferença do consultório e da sala farmacêutica? Qual a diferença? Eu não estou entendendo. Então, eu vou achar a legislação do jeito que ela está escrita e coloco aqui no chat, tá? Porque, assim, né, o Conselho, ele não legislou isso, né? A legislação é da Anvisa, que, aliás, ela é de 2009 e ela está para ser revista. Está em processo de revisão. De repente, isso muda, entendeu? Eu vou ver se eu acho aqui, localizo, Denise, coloco no chat. Posso contribuir com essa dúvida?
Ah, por favor, Rodrigo, me ajuda. Eu estou estacionando o carro aqui, eu estou ouvindo aqui, estou parando o carro aqui para responder. Olha só, qual que é a diferença do consultório farmacêutico dentro da farmácia para o consultório farmacêutico independente? A farmácia vai ter um espaço físico, e esse espaço físico ela só não pode chamar de consultório farmacêutico, ela pode colocar sala do farmacêutico, sala de atendimento. Então, assim, como você falou, Denise, na prática, essa diferença ela é muito sutil. O consultório independente ele vai ter um KNAI 86, alguma coisa que eu não lembro de cabeça agora, para ele ser registrado e ser considerado um consultório farmacêutico. A diferença é que o consultório farmacêutico da farmácia não vai ter esse KNAI, porque a legislação não permite que a farmácia agregue esse tipo de serviço. A RDC 44, ela limita algumas coisas, né? Eu até coloquei no chat uma pergunta justamente sobre isso. Como avançar diante da prestação de serviços farmacêuticos, considerando todas as limitações impostas pela RDC 44 de 2009, porque a gente, se for seguir à luz da legislação, a gente só poderia fazer glicemia capilar, verificação de pressão arterial, a atenção farmacêutica, e eu não consigo, por exemplo, identificar como que eu vou fazer uma atenção farmacêutica, hoje a gente chama cuidado farmacêutico, sem, por exemplo, fazer um peak flow, né, um fluxo respiratório, sem fazer um outro parâmetro que seja um triglicerídeo, um colesterol, enfim, sem ter esses avanços que a gente sabe que temos total condição, mas que estamos limitados por uma resolução que é de 2009, ela já caducou, né? Ela era adequada para a época, ela trouxe avanços para a época, mas para hoje a gente está realmente ultrapassado no que tange essa legislação. Pois é, Rodrigo. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para todos, exatamente em cima do que o Rodrigo falou aí. Qual de vocês aqui, quando abre alguma questão de revisão de resolução, essas coisas todas assim, de adequações para a nossa profissão, quais aqui se propõe a dar a informação, a dica, ou fazer realmente aquela revisão junto com alguém, com algum grupo, ou algo do tipo? Então, quando não ocorrem esses avanços, a culpa não é do Conselho Regional, não é do Conselho Federal, é de toda a instituição como profissional da gente, né? Então, faz muito parte de nós esses erros aí de não avançar e tudo mais, né? Eu vou dar um detalhe a vocês quanto à atividade na farmácia. Vamos lá. A colega Maria de Lourdes aí está com as farmácias tudo direitinho. Para a gente poder fazer serviços farmacêuticos dentro da farmácia, a gente vai ter que sair com a denominação de outras atividades. Eu vou botar aqui no chat. Cadê? Deixa eu identificar o chat, tá? Não estou identificando o chat. Cadê? Não está aparecendo para mim o chat. Eu vou mandar aqui para o Josias. Aí o Josias bota aí tá, a numeração. Mas há uma numeração que a gente sai e sai com o seguinte: ó, atividades de profissionais da área de saúde não especificados anteriormente. Quando o registro da farmácia sai com essa denominação aí perante o alvará de funcionamento e tudo mais, isso daí é a autorização legal da gente fazer os serviços farmacêuticos. A grande indagação da RDC 44, referida ao nome consultório farmacêutico e sala do farmacêutico, atendimento farmacêutico, é meramente escrita. É a escrita. Atendimento e consultório, tá? Isso ocorreu muito forte no Paraná, assim que ocorreu lá em 2010, 2011, e por muito tempo eles não puderam utilizar o nome consultório farmacêutico, nem dentro da farmácia, nem se o consultório fosse independente, tá? Então, isso aí é meramente, vamos dizer assim, nesse momento, ultrapassado, sim, feito o Rodrigo falou, mas é algo que ainda está ali, que está para ser mudado a qualquer momento, tá? Inclusive, os colegas que enfrentaram a pandemia aí de frente viram a real importância das farmácias, né, nesse momento tão problemático que é essa pandemia do Covid. Pode falar, Maria de Lourdes. Está sem áudio. Está sem áudio, Maria de Lourdes. Continua sem áudio.
Vem cá. E se eu quiser alugar Sim, uma Rafael. sala dentro de uma drogaria para fazer um consultório farmacêutico? Porque porque tem drogarias que alugam sala para estética, para outras pessoas fazer, que tem salas ponto grande, né, e aluga. Se eu quiser alugar dentro de uma drogaria, posso? O consultório de estética dentro da farmácia é proibido. Mesmo que não seja do dono da farmácia de um esteticista? É proibido. Isso é proibido, tá? Agora, a colocação, né? Colocação não, tem outro nome, né? É a sublocação do ambiente. Aí você tem que ver realmente o registro dentro da sua vigilância sanitária local. A vigilância sanitária aprovar, pode. Junto com o seu conselho responsável, tá? Uma das coisas que a gente também tem que aprender, gente, é a comunicação com os órgãos fiscais, tá? Aqui, na minha farmácia, eu não tenho problema nenhum com os meus órgãos fiscais, porque tudo antes de eu preparar, de eu fazer, eu entro primeiro em contato com eles para saber qual é o posicionamento deles. Por quê? Os check-off points, né, os TRP não, os exames, né, laboratoriais de alta frequência, né, que eles chamam, né, que é vou ter que falar a marca, né, o Rilab, por exemplo, né? Esse tipo de aparelho tem vigilância local que ela não permite com que seja feito em farmácia. Então, se a local não permite, não adianta você bater de frente e mostrar lei federal, lei estadual, que não vai conseguir, porque a sua vigilância local ela acaba sendo soberana quanto a isso. Então, comunique primeiro com a sua regionalização para saber até onde você pode dentro do que eles acreditam ser. Por quê? Quando a gente trata em lei, eu sempre trabalho com muito advogado, eu tenho muitos amigos advogados. Eles mesmos dizem o seguinte, quando a gente trata de lei, a gente tem que tratar de entendimento. O que aquele pessoal ali responsável entende é onde a gente pode fazer. Se ele entende de uma maneira errada ou de uma maneira diferente com a gente tem que tentar solucionar essa divergência. Mas, se não conseguirmos solucionar, a gente tem que ir de acordo com o que eles nos dão de instrução, certo? Então, tem cidades aqui em Pernambuco que o Highlab não é permitido, porque a vigilância da cidade não permite. Por mais que tenha tudo certo, tudo organizado, não permite. Então, infelizmente, são processos ainda que a gente está começando a ter mais deliberação para isso, certo? Ok, obrigada. Daniel, pode falar, meu grande. Ô, Rafael, Diga lá, meu. tem uma pergunta aqui, ó, da Paula. Ela perguntou aqui com relação a quando você vai fazer um atendimento home care. Como que fica com relação à fiscalização quando passa algum... Certo. Veja só, o que é que eu faço hoje quando eu vou fazer um home care, tá? Eu sempre tenho uma programação de quanto tempo eu vou passar fazendo esse home care, então eu fico restrito realmente a esse tempo. Como aqui na minha cidade, é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, e tem uma zona rural grande, mas eu conheço toda a zona rural também, então quando alguém me solicita, eu já sei mais ou menos o tempo que eu vou gastar para ir, para voltar e para fazer o atendimento, né? Então, dentro disso, aí veja, a importância de você fazer a comunicação com os setores, tá? Conversei com o meu conselho de farmácia, o estadual. O que foi que eles me recomendaram enquanto a gente não tem uma amarração melhor? Sempre que você for fazer, Rafael, o atendimento home care e for no seu horário de atendimento na farmácia, certo? Faça a declaração de ausência durante aquele período que você sabe que vai estar fora. Tá? Agora veja o que eu disse. Foi a comunicação que eu tive com o conselho de farmácia, o meu conselho aqui do estado. Sei que tem colegas que são do conselho, a gente está aqui também não só para dar essa aula, mas sim para discutir o que acontece ao nosso redor e melhorar a situação para nós. Qual o grande problema disso? Podemos ter colegas que vão querer se aproveitar disso. Tá? Eu digo aqui com a maior certeza do mundo. Primeiro, eu não me aproveito disso. Segundo, eu luto para que isso seja melhor aplicado de uma maneira mais correta possível, né? Porque dá uma certa liberdade para nós farmacêuticos podermos atender o paciente.
Cara, eu posso não estar na farmácia, mas se eu estou indo atender um paciente que é da farmácia de alguma maneira, eu estou trazendo saúde, eu estou fazendo serviço para a farmácia do mesmo jeito. Então, entra naquele dilema que eu sempre bato muito de frente com meus conselheiros, por que que a gente tem que estar integral na farmácia, se muitas vezes a gente vai estar atendendo o paciente fora, ou até mesmo no próprio consultório, na farmácia, ou na sala do farmacêutico ali. Porque a partir do momento que eu me ausento lá da frente, vamos dizer assim, do balcão, pode acontecer simplesmente vir a fiscalização e eu não poder sair porque eu estou no atendimento. Aí, qual vai ser o entendimento desse fiscal? Aqui em Pernambuco, a gente teve muitos problemas com fiscais. Não sei aí com vocês no Espírito Santo. Então, eu cheguei a ter discussões graves mesmo com fiscais de nossa região, porque eu estava fazendo um atendimento no meu consultório e ele me autuou porque eu não estava presente na parte de fora da farmácia, no atendimento. Então, qual o peso e qual a medida disso? Né? Eu sempre digo, o diálogo que a gente tem que fazer é o mais importante. Veja com o conselho de farmácia, veja com a vigilância local para que a gente possa ter essa equiparidade e essa segurança para a gente também, né, Daniel? Porque se a gente for fazer um negócio e não tiver a segurança, como é que a gente vai fazer? Na verdade, é nesse ponto que muitas vezes eu critico o meu conselho, em relação a querer proteger o farmacêutico que esteja dentro da farmácia, mas não protege a profissão, de modo geral. Tá? Uma coisa mais... Ô, Rafael, com relação aos seus serviços que você tem na drogaria, desse serviço que você presta, qual que te gera mais lucro, né? Ou, por exemplo, a longo prazo ou a curto prazo, o que você considera mais importante desse serviço? O serviço que mais gera lucrabilidade, certo, é o de revisão farmacoterapêutica, tá? Porque geralmente não nos necessita nenhum equipamento, né? Então, o nosso custo em si disso é o nosso tempo, né? Aí é onde vai vir aquela pergunta: quanto vale o teu tempo transcorrido para descobrir, para alinhar e para ajustar a medicação do teu paciente, né? Quais ferramentas tu usa para poder fazer esses alinhamentos? Será que tu usas as ferramentas certas? Estás procurando coisas recentes? Então, o tempo que tu vai durar para poder fazer essa resolução, né? Hoje eu estou com uma didática que eu consigo resolver o problema de uma revisão farmacoterapêutica em no máximo 1 hora, certo? Só que quando o paciente vem para mim para revisão farmacoterapêutica, eu faço o primeiro atendimento no momento e solicito daqui a 1 semana ou 2 dias, caso eu tenha agenda liberada para isso, para que ele volte, para que eu passe realmente a sua orientação, né, da nova farmacoterapia dele, ou melhor, do novo escalonamento, né, do novo aprazamento das suas medicações, né? Essa é a que mais gera lucrabilidade, porque nos demanda mais tempo de inteligência, né, de resolução. Então, com certeza, se você aplica mais conhecimento, você também deve aplicar mais valor de custo, né? Então, o fato que você você orienta para que o paciente venha 2 dias depois ou 1 semana depois, você está se valorizando, está dando mais valor ao teu atendimento, tá? E o que a gente mais faz de atendimento direto mesmo é a aferição de glicemia capilar e hipertensão, tá? E a verificação de pressão arterial. Eu, aqui em minha farmácia, eu não cobro a verificação de pressão arterial. Por quê? Apenas de 5 a 10% da população que eu verifico a pressão arterial, só de 5 a 10% é que não são ou não viram meu paciente, tá? Ou só vêm só porque tiveram um mal-estar ali e só vieram verificar como é que está. Então, no montante final, eu tenho 90% dessa população que me procura que vira meu paciente, né? Então, eu não tenho por que cobrar algo que é um aparelhozinho simples de pressão. Eu prefiro utilizar o esfingo e o aferidor normal, né, e o esteto, mas tenho também o digital. Mas só o fato, veja como é curioso, gente, só o fato de eu fazer com o esteto e o esfingo, o pessoal já dá mais credibilidade a esse serviço, né? Então, todos, sem mudar nada, todos perguntam quanto foi, assim que eu termino de verificar a pressão, né? Detalhe, utilizamos a 7ª diretriz, né, de pressão arterial, né, aquela referida das 3 referências e tudo mais. Então, o pessoal já fica dali, já para, você já tem um encantamento do paciente, né?
Então, números absolutos hoje, como ainda não estou no final do mês, eu ainda não tenho números absolutos, que eu só fecho mesmo no final do mês. Mas hoje, eu tenho uma média aí de 6 pacientes dia de pressão arterial, tá? Então, 6 dias, vamos considerar segunda a sábado, que é o dia normal da gente, então eu tenho 30 por semana, vezes 4 são 120, né? Então, 120 não cobro nada, porque apenas, vamos considerar 10%, apenas 12 não ficam como meus pacientes. Então, eu tenho aí basicamente 100 pacientes garantidos todos os meses, só de hiperdia, né? Então, a maioria já vem com a medicação regular, e quando ela vem com a medicação alterada, ou troca a medicação, aí vou fazer qual serviço quando ele troca a medicação? O acompanhamento farmacoterapêutico, se está sendo efetivo ou não. Aí, nesse acompanhamento, eu cobro a consulta e o acompanhamento desse paciente. Então, aí é onde vem aquela chave de importância de você captar os seus pacientes, certo? Ô, E aí, Rafael, diga lá. aproveitando, cara, esse gancho dos serviços prestados que você está acabando de falar para a gente aqui, qual foi o momento que você começou e o que você levou em consideração? Foi até uma pergunta deixa eu ver aqui, da Daniele, do Daniel. Qual foi o momento que você percebeu que precisava precificar e o que você levou em consideração quando você foi precificar? Porque, por exemplo, eu imagino que algum serviço seu dentro da drogaria tem um valor. Por exemplo, a aferição de pressão é valor X. O atendimento home care é um outro valor. Então, só para o pessoal, por exemplo, se eu hoje quero ampliar os meus serviços na minha drogaria e hoje eu quero, por exemplo, colocar valor no que eu tenho já oferecido. Porque o que acontece? Vários colegas aqui, eles já prestam esse serviço, tá? Então, assim, já prestam esse serviço, porém, eles ainda não cobram por eles. Então, eles também precisam entender como eles vão precificar esse serviço dentro da sua drogaria. Então, fala um pouquinho para a gente como que você fez isso. Na verdade, existe uma métrica para isso, tá? A gente tem como medir realmente quais são esses valores. A gente tem 3 formas, né? Valor da concorrência, porque se você tem um concorrente que faça isso e essa concorrência bota o valor, vamos dar um exemplo, que é verifique a glicemia por R$2, se você botar 3, ninguém vai lhe procurar, né? Então, esse é um ponto. Não é o melhor de você fazer, tá? Porque você realmente pode perder dinheiro, né? É feito muitas farmácias que entram na briga com outras em questão de preço. Serviço farmacêutico é a mesma coisa. Se você entrar por briga de preço, não vai ter resultados muito bons. Você tem que ter qualidade, tá? Segundo ponto dos serviços farmacêuticos é quando você começa a atender, que muitos começam a atender gratuitamente mesmo, né? E você verifica o feedback do paciente dizendo, não, quanto é que eu devo? Não, me diga quanto é que eu devo. Aí você começa a ter essa noção, né? Eu comecei a ver isso, Josias, antes mesmo de eu ter minha farmácia. Então, quando eu já abri minha farmácia, eu já tenho um preço estabelecido, né? E vou contar para vocês tudo direitinho. E um outro momento que esse é uma métrica que eu indico, né? Porque como a gente tem diferenciação do preço de um profissional médico de uma cidade grande para a cidade pequena, mesmo sendo o mesmo profissional, então a gente também tem que ter diferença de valores de atendimento, concorda comigo? Então, vamos lá. Eu sempre gosto e sempre faço a referência seguinte: qual é o profissional de saúde que faz consulta na tua cidade que é mais em conta? Não sei qual é, tá? Mas pense assim, qual é esse profissional que é mais em conta? Mas ele é bom, ele é ruim? Eu não estou perguntando se ele é bom ou se ele é ruim. Eu estou perguntando qual o profissional que é mais em conta o valor de sua consulta. Há uma tendência, certo, de ser ou nutricionistas ou psicólogos, ok? Então, utilize esse valor deles como mediana para o seu serviço. Aqui na minha cidade, o preço médio de um nutricionista e de um psicólogo, ele gira em torno de 80 a 100 reais, tá? O que é que eu fiz? Minha consulta é 50. Ponto. Mais nada. Esse é o meu valor de consulta na minha farmácia, tá? Rafael, vai ser um home care. Tá, vamos lá. Minha consulta é 50 reais para fazer o quê? Para consultar o paciente, fazer a sua revisão farmacoterápica, certo? E fazer sua orientação ou prescrição farmacêutica, ok?
Se ele vem e solicita que eu faça o exame de glicemia junto, o valor do exame de glicemia hoje aqui é R$ 4,00. Está baixo, deveria ser pelo menos R$ 8,00, feito outros locais aí de cidades maiores. Mas a minha concorrência trabalha em R$ 6,00, tá? Então eu coloco a 4, não é para quebrar a minha concorrência, nem nada disso, mas sim porque realmente eu tenho como fazer essa precificação, porque eu tenho uma parceria direta com o distribuidor. Então eu tenho como fazer esse trabalho, tá? Então, se ele vai fazer a glicemia, já adiciona-se esse valor. Ah, mas eu vou fazer também a verificação da pressão arterial. A verificação da pressão arterial, na farmácia, ela é gratuita. Mas a partir do momento que você faz a consulta, ela entra para o custo de consulta também, tá? Meu custo dela é R$ 5,00. Eu utilizo minha balança de bioimpedância. O uso da balança de bioimpedância aqui é R$ 40,00. Se o paciente quer, então vai adicionar esse valor, certo? Então, cada serviço tem seu valor específico. Quando eu faço o home care, Josias, que essa é a finalização, né, da história, eu simplesmente somo o valor de tudo. Por quê? Eu não vou na casa do paciente apenas para ver a pressão dele. Para ver só a pressão dele, eu vou indicar que ele compre o meu aferidor de pressão que eu vendo na farmácia. Concorda comigo? Eu vou para fazer o quê? Um serviço diferenciado. Para quê? Para que não só ele seja meu paciente, e sim que os familiares dele, os amigos dele, comecem também a ser meus pacientes. Por quê? Ele viu que eu fiz coisas totalmente diferentes que outros profissionais fizeram. Eu fui na casa dele, né, atendi-lo da maneira correta, consegui fazer a ligação paciente-profissional, ter a confiança dele e utilizar de ferramentas que os outros nunca utilizou. Então, todas elas já vão estar inclusas no meu atendimento. Ah, mas se eu somar tudo, vamos dar um exemplo, passa de R$ 180,00 a consulta no home care. Beleza. Dá para fazer por quanto? Dá para fazer por 120? Aí você tem que saber os valores que você consome. Ah, se você é muito distante, dá para ir por esse preço? Ah, não dá? Enfim, essa aí é uma montagem que você tem que ter domínio, não sou eu, né? Mas veja, somo tudo para poder dar o valor da consulta do home care. E sempre, todo home care que eu faço é todos os serviços. Acompanhamento de perda de peso, já coloco a pressão arterial, levo o aparelho para fazer a glicemia, independente se o paciente é diabético ou não. Ele vai receber o serviço completo de assistência farmacêutica. Certo? E aí, gente, alguma coisa a mais? Josias, está conseguindo ler aí as perguntas? Estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Joia. Precificação. Tá. Teve o Lindomar aqui, fez uma pergunta. Você acredita que os conselhos regionais estão ajudando profissionais que estão atuando assim como você? Se estão ajudando, é isso, Josias? Isso. Olha só, eu acredito que sim. O Josias sabe aí o contato que eu tenho aí com muita gente desse paizão velho de guerra aí afora. A gente vem verificando que está tendo muito boa adesão, muito bom entendimento da parte dos conselhos, tá? Mas volto a dizer, se não tiver pessoas que estejam lá envolvidas, que queiram lutar por isso, e que vocês, que não estão lá diretamente, também não busquem, a gente não vai para frente de maneira alguma, tá? Eu sei que Pernambuco está bem envolvido nisso, eu sei que o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Distrito Federal, Rio de Janeiro, o Acre está bem empenhado nisso também. Não sei vocês aí, mas eu acredito que, se não, eu acredito que a partir desse momento, com essas conversas que a gente vem tendo aqui, começa assim a colocar na cabeça dos nossos conselheiros, dos seus conselheiros aí, dessa possibilidade, desse viés que nós temos, dessa abertura, né, na verdade, que nós temos de trabalho. Algo mais por aí, Josias? Teve uma pergunta do Hermínio aqui. Qual foi a solução para a farmácia? Ela terá um local que será dominado de sala do farmacêutico, no qual ele fará a consulta farmacêutica. Bom, isso aí é o que a gente estava conversando anteriormente, né? Que é mais uma questão de legislação, né? É questão de nomenclatura mesmo, não é nem a questão da atuação do profissional em si. Isso não vai impedir a gente de fazer o atendimento farmacêutico, até porque o próprio feito
disse e repito, até o próprio SUS já nos permite fazer muitas coisas e trazer rentabilidade para o município, para o estado, frente às atividades farmacêuticas, né? É no CISGAT, alguma coisa assim, o nome do que está dentro lá do SUS, da plataforma do SUS. A gente tem, da última vez que eu vi, a gente tinha 74 tipos de atuações diretas possíveis, né? Entre elas, inclusive, Josias, é a avaliação antropométrica, tá? Que muita gente acha que a gente não pode fazer a antropométrica como um todo, né? Mas está lá como uma das possibilidades de função nossa no Sistema Único de Saúde. Pois é. E tem uma outra pergunta aqui, ô Rafael. Já que você faz, né, esse acompanhamento com os pacientes hipertensos e faz também a prescrição farmacêutica, dentro desse âmbito da prescrição, a pergunta é o seguinte: pode prescrever antihipertensivos? Depende do que está considerando como antihipertensivos, né? Porque o que nós podemos prescrever são os medicamentos isentos de prescrição, né? Se, por exemplo, existem alguns fitoterápicos que vão auxiliar aí na hipertensão, por exemplo, como cápsula de alho, né? Esses suplementos fitoterápicos que vão auxiliar aí na hipertensão ou no controle da mesma, aí ok, né? Exatamente. Então, assim, isso aí é sabido que a gente não... Medicamentos... Tem um detalhe aí. De prescrição, não. Tem um detalhe aí que pode ser que essa seja a dúvida da pessoa que perguntou, né? Tem um detalhe, eu não me lembro qual das... Eu acho que é na 50, que ela fala o seguinte, né? Que nós podemos prescrever, né, alguns antihipertensivos. Mas a gente lê isso de uma forma de, caramba, a gente pode prescrever antihipertensivo. Não, calma. Voltem e leiam bem direitinho. O parágrafo, ele se refere de qual maneira? Para a prescrição de antihipertensivos, né, o profissional farmacêutico deverá, sim, ter a graduação em farmácia clínica, certo? Então, começa daí. É o único momento onde que se exige que o profissional farmacêutico, para prescrever, precisa ter o curso de farmacêutico clínico e prescrição, tá? Porém, ele ainda tem um adendo nela, que ele diz o seguinte: esse tipo de prescrição, ela só pode ocorrer quando meu Deus, como é o nome? Quando há o diagnóstico prévio da doença, ou seja, quando o paciente já vem com essa doença, ele já é acompanhado por essa doença, né? Já tem essa doença fazendo parte do seu dia a dia, tá? E que tenha a aprovação dos demais profissionais de saúde envolvidos, ou seja, é no âmbito de PSF, de Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde da Família, tá? Que é mais ou menos aquela mesma autorização que os enfermeiros têm. É um acordo... Isso. É um acordo multidisciplinar, na verdade, né? Que nesse caso aí é basicamente o mesmo acordo que se tem para os enfermeiros prescreverem determinados antibióticos, de sua maioria para mulheres, né? Para infecções urinárias e infecções por Candida e essas coisas, no âmbito público, onde aquela prescrição ela não deve sair do sistema público, ou seja, ela está aqui, vamos dizer que minha farmácia aqui é um PSF, eu sou enfermeiro, prescrevi para paciente metronidazol. Ela vai no postinho de saúde do outro lado da rua, pega esse metronidazol. Beleza, tranquilo, é dentro do acordo comum ali que foi feito entre o sistema público, né, naquele momento. Mesma coisa para a gente. A gente não pode prescrever aqui na farmácia essa medicação. Mesmo que eu seja farmacêutico clínico, eu não posso prescrever eu vou prescrever um captopril para o paciente que ele não está se dando bem com a outra medicação. Não, a gente não pode, mesmo sabendo que ele é hipertenso. Nessas situações, a gente deve fazer o encaminhamento desse paciente para o profissional médico, relatando todo o processo que a gente vem acompanhando esse paciente e indicar tecnicamente o porquê e as possibilidades daquela terapia não está surtindo efeito. Então, pronto. Eu creio que essa seja a situação que a colega quis explanar, Josias. Sim, possivelmente deve ter sido a respeito desse ponto de vista. Perfeito. E lembrando, tem muitos colegas que ficam revoltados comigo quando eu digo isso. Para a gente atuar como farmacêutico clínico, a gente não precisa de pós-graduação.
estudar é extremamente importante. Isso aí não tem o que dizer. Você vai ter novas visões, novos entendimentos, tá? O único momento onde se diz é preciso ter a certificação em farmácia clínica é nesse momento de prescrição de hipertensos, tá? De medicamentos para hipertensão, nesse âmbito de conjunto de colaboração, né? Dessa questão de colaboração multiprofissional. Tirando isso, não é exigido, até o momento, né, a atuação dessa pós-graduação em si, tá? Mas, olha, o que eu estou dizendo é o que acontece, mas eu sempre recomendo que façam, porque abre mil e uma oportunidades e caminhos diferentes para que a gente possa fazer o serviço, certo? Correto. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui para você, Rafael. Pessoal que tiver aí com dúvidas, pode mandar aqui pelo chat que eu vou passando aqui para o Rafael, tá? Bom, tem uma pergunta aqui que ela vem sendo repetida aqui no chat. Não é muito o nosso tema aqui, mas eu acho que vale a pena a gente abordar, já que a gente está com uma galera tão boa aqui, que é com relação... Deixa eu ver aqui... do teleatendimento, né, da teleconsulta. Falou assim, a questão aqui, estão pedindo para a gente poder... boa noite. Poderia fazer alguma consideração sobre telefarmácia, teleconsulta farmacêutica? Se você quiser abordar alguma coisa relacionada a isso aí, qual é o seu ponto de vista, Rafael? Eu ainda tenho um pouco de conhecimento, tá, sobre a teleconsulta, mas para a nossa profissão, do jeito que nós não somos unidos, né, veja o ponto, como nós não somos unidos, é um risco bem grande essa telefarmácia, certo? Por quê? Vão conseguir uma brecha com essa telefarmácia para que os farmacêuticos sejam assinacêuticos à distância. Onde, do jeito que nós estamos aqui conversando, eu estou na minha farmácia, mas vamos dizer que eu não esteja na farmácia, né? Mas chegou um paciente que precisa da consulta farmacêutica. Os profissionais vão colocar o paciente de frente com a câmera, vai conversar com o farmacêutico direto. Então, pergunto a vocês, isso é legal para a gente não está presente. Se a gente estando presente do jeito que está sendo hoje, a gente não está sendo reconhecido pelo que a gente faz, a gente está sendo desvalorizado até certo ponto. Vocês acham que isso vai dar certo? Eu acho que abre um precedente muito importante aí, né, Rafael? E que isso aí pode ser que futuramente não seja interessante para a profissão. Exatamente. Né? Eu acho que, isoladamente, o serviço, assim, eu vou fazer uma consulta agora, feito psicólogos estão fazendo, nutricionistas estão fazendo. Eu acho esse ponto, assim, como consulta farmacêutica vindo de consultório, eu acho importante. Eu acho que é válido. Eu vou dar um exemplo. Em maio do ano passado, foi quando o pico aqui, né? Mas foi quando a pandemia para a gente aqui chegou de um jeito que ninguém sabia. E assim, se você for parar para pensar... Oi? Pode falar, José. Agora acho que... Tá me ouvindo? Deu uma travada aqui. E se você for parar para pensar, até se a gente jogar, né, na verdade, assim, pensar nessa hipótese de deixar restrito ao farmacêutico clínico com relação à consulta farmacêutica e tudo mais, mesmo assim, ainda isso pode dar muito assunto para questionamentos com relação, né, por que o farmacêutico no consultório ele pode atender. Então, a gente já tem isso aí e a gente... É uma outra coisa que favorece isso tudo. É bom a gente ter esses tipos de debate, porque a gente começa a pensar várias coisas, né? Principalmente quando a gente fala da indústria farmacêutica, que tem uma forte influência, né, nos poderes públicos, nisso tudo. Então, isso já é uma importância. Os farmacêuticos precisam se unir nisso, nessa questão, e pensar muito a respeito antes de tomar qualquer tipo de atitude com relação a esse tipo de assunto. Exatamente. E assim, a tecnologia veio e ela não sai mais. A tecnologia veio sempre, toda tecnologia vem e ela não sai. Ela é desatualizada. Ou seja, novas tecnologias vão ser sempre sobrepostas. Mas a gente também tem que pensar na estrutura base da nossa profissão.
Infelizmente, de modo geral, né, quem coordena tudo são as grandes redes. Infelizmente, se a gente parar para pensar, a realidade é isso, as grandes redes é tanto que aqui para Pernambuco, por exemplo, o piso salarial ele é baseado pelas grandes redes. Porque as grandes redes definem o piso salarial. Né? Então, as redes que são associadas a tal empresa é aquele salário. E as redes que não são associadas a essa empresa não é esse salário. Então, veja só que, querendo ou não, as grandes redes começam a sobressair em todo canto. Teve uma colega aí que eu vi que subiu um chatzinho dizendo que já há grandes redes que existem disciplinas farmacêuticas. Não é só grandes redes, não farmácias pequenas, tem muito por aí. Aí depende do caráter e da necessidade. Às vezes eu julgo mais pela necessidade, não pelo caráter que a pessoa tem. Tá dando uma interferência, tá picotando a sua fala, Rafael. Só reforçando o que você falou, eu acho importante que teleconsulta é uma coisa, telefarmácia ou RT remoto é outra coisa inadmissível. Então, assim, aí realmente é dizer que a gente não é necessário, é dizer que a gente não tem importância, é dizer que a gente não faz a menor falta no atendimento ao cliente na farmácia, né? É só quis pontuar e reforçar isso para que, às vezes, uma palavra mal colocada fica parecendo que uma coisa é uma coisa e que a outra coisa é a mesma coisa, mas só que não é, né? Só fazendo essa observação. Ô, Josias, nós estamos caminhando aqui para 1h30, eu não sei quanto tempo o Rafael se planejou para estar aqui à disposição. Ela fecha e eu continuo aqui, se precisa. Aí eu não sei, acho que a gente poderia ver aqui quem mais tem alguma dúvida, né, focada na experiência do Rafael, no dia a dia dele, né, que a gente precisa beber dessa fonte aí, né, e caminhando, né, Josias? Você faz isso, então? Isso aí. Então, pessoal, vamos tirar as dúvidas agora. Ou tem alguma coisa que você mais importante que você quer considerar aí, Rafael, se tiver? Senão a gente vai partir para as dúvidas e aí a gente faz o nosso encerramento. Mas pode ficar à vontade, tá? Vamos lá, gente, olha só. Quando a gente pensa em consulta farmacêutica, implementação dos serviços farmacêuticos, a gente precisa pensar primeiramente em comunicação. Comunicação visual, comunicação verbal, como a tua farmácia vai se preparar para fazer esse atendimento, qual é a forma que você está pronto ali para atender o teu paciente. Tudo isso faz fundamental importância. É de fundamental importância, tá? Por quê? Imagina só, o paciente vem procurar o farmacêutico e ele está, e aí já seria totalmente errado, mas ele está de short e de camiseta para atender ele. Não pode. Então, aqui colocou uma situação aí bem esdrúxula, aí a gente tem que pensar dessa maneira. Então, a roupa ideal para se atender também é importante. Além do jaleco, você tem que estar bem portado, que faz diferença para o paciente. Tá? E também identificar os teus pacientes quanto a isso. Hoje eu não atendo aqui na minha farmácia com jaleco branco. Eu atendo com jaleco azul marinho, ó, parece preto. Dá para ver mais um pouquinho que ele é azul. Tá? E atendo com jaleco verde, que inclusive ele é a cor da minha farmácia. Tá? Por que eu faço isso? Muitos pacientes meus, quando eu estou de branco, ficam com ele só porque ele vê de branco. Mas quando me vê com outra cor, então, isso faz parte da comunicação, do entendimento que a gente tem sobre a comunicação para como a gente vai fazer o serviço. Segundo ponto, treinar o teu colaborador para que ele também aprenda a captar os teus pacientes. Terceiro passo, você tem que saber de tudo um pouco, mas seja bom em pelo menos uma dessas coisas. Tá? Mas eu vou ser bom em quê, pelo amor de Deus? O mais fácil que tem para você ser bom é o que mais sai, é o que mais vai ter demanda na sua farmácia. De modo geral, a gente sempre aconselha, ou seja bom em diabetes, ou seja bom em hipertensão, porque esses nunca vão faltar na sua farmácia. Desenvolva uma outra habilidade em cima de outros doentes. Você desenvolvendo outra habilidade em cima dessas outras doentes, você vai ter a garantia dos seus pacientes. Você vai começar a ter outros pacientes no naipe ou da resolução que você quer. Por exemplo, eu estou muito com os meus ultimamente, por exemplo, questão de suplementação,
Isso por quê? Porque eu vi a necessidade de muitos pacientes que usam, né, da maneira errada. E eu gosto de tratar esporte também, então essa nuance, esse nicho aí do pessoal. Então, estou trazendo isso agora para a minha farmácia. Estou começando a acompanhar pessoas, né? Já tenho aí pelo menos, comecei semana passada, eu conversei com o Josias, eu já estou com 6 pacientes fazendo acompanhamento de treino, tá? Lógico, sozinho, da comunicação que eu falei que eu vou você tem que buscar na comunicação de parceiros. Você acha que vai trabalhar sozinho? Esse. Você vai ter que ter parceiros na educação física, na psicologia, na psiquiatria, muitas vezes. Vai ter que ter parceiros na nutricionistas, né, nutricionistas. Você vai ter que ter parceiros como academia, também faz parte desses parceiros. Você tem que ter parceiros profissionais médicos. Você tem que ter parceiros. Aqui a gente tem muita casa de engenharia, né? Como Vila in Natura, Hortelã, essas coisas, não sei por aí. Então, a gente faz essas parcerias para quê? Para que a gente possa recomendar onde o paciente vai comprar coisa aí. Porque a gente bota na cabeça que a nossa prescrição é só aquele remédio que está atrás do Daniel aí. Está logo na farmácia, está logo atrás da medicação. A gente já bota na cabeça. Eu tenho que prescrever o que está aqui na farmácia. Mas muitas vezes a gente pode prescrever coisas simples. A utilização de um chá de curcuma para que o processo inflamatório a longo prazo, ele tem bom resultado de diminuição do processo inflamatório. Então, além do que você pode recomendar naquele momento ali, você pode também passar um chá de açafrão. Você já comprou na sua farmácia? Você pode até ter, né? Mas normalmente não. Então, você combina, e quando chegar lá, se você fizer uma parceria, a pessoa já vai ter um resultado do seu paciente. Isso tudo, esse ciclo assim, de comunicação que a gente tem, é extremamente importante para que dê certo o serviço. Por quê? Quando você está isolado, realmente, o isolamento é horrível. Se você trabalha só, ninguém vai começar. Quando você começa a trabalhar com outras profissões, e você começa a dar resultados dentro do que você faz, as outras profissões também vão trazer pessoas para você. Os outros mercados também vão trazer pessoas para você. Então, se você acha que vai fazer a clínica, ninguém vai trabalhar comigo, eu sou melhor, só eu e pronto, então, está errado também. Tá? Quarto ponto, bem, no atendimento do paciente só quer uma coisa, se sentir à vontade. Para ele se sentir à vontade, você tem que fazer ele se sentir parte da resolução. Né? Como assim, Rafael, se sentir parte da resolução? Quem sabe do que está acontecendo ali de medicação, somos nós, concorda? Ótimo. Eu tenho 2 possibilidades de terapêutica para esse paciente. Pergunta a ele qual da coisa. Você vai dar 2 opções boas, não vai ser uma opção boa e uma opção ruim. São 2 opções boas. A partir do momento que ele se sente fazendo parte do processo de escolha do que ele vai ser tratado, de como ele vai ser tratado, ele quebra totalmente o gelo que pode haver entre ele e você. Ele se torna aquela barreira ali de comunicação já era, não existe mais, e ele passa a ser seu paciente deles. Pode acontecer o que for. Ele for para o médico, depois que você quebrar essa barreira, ele for para o médico passar tal medicação, ele só toma a medicação se você for aquele próprio. E aí sim, é uma das melhores momentos da profissão, quando o paciente tem a confiança, e por mais que o médico passe, ele vem para vocês, eu posso realmente utilizar essa medicação, faz isso bom para mim. Por quê? O médico ele veio uma vez, 2, nem sabe se na próxima vez que ele for, na unidade que fica lá, você vai ter aquele mesmo médico. Mas na tua farmácia, ele sabe, quando for lá, ele vai achar quem? Você. Mas eu sou apenas um farmacêutico de uma rede, de uma outra farmácia que não é minha. Tudo bem, ele vai procurar você. Se você não tiver mais naquela farmácia, ele vai naquela farmácia, vai procurar você. Se você não está, ele vai dizer, não, então, porque você tem um contato com o doutor, eu estou precisando falar com ele. Porque você é a referência, não o estabelecimento. O ponto dos serviços farmacêuticos é esse, é a gente se tornar a referência, é a gente poder dar o melhor aos nossos pacientes, é poder resolver os problemas do nosso paciente. Aí eu deixo a pergunta, o quão capazes vocês estão aqui hoje, o quão capazes vocês são de resolver um problema de saúde do teu paciente? Se acham que não são capazes, estuda só um pouquinho. Josias, eu acho que tem uns 15 dias com a Tati, né? Se a cada dia a gente estudar um assunto, Josias,
Dá quanto no final do ano mesmo? Oi? Se a cada dia a gente estudar um assunto, um medicamento, né? A gente tem quantos no final do ano? Rapaz, a gente tem 365 aí, né? Se não for ano bissexto. Pois é. Se for eu e você fazendo isso, cada um com uma medicação no ano, a gente vai ter quanto? 700 e, sei lá, e 32. Ou 731, Exatamente. né? Que aí não, se um é bissexto, o outro não é, né? Não pode, né? Ser os dois bissextos. Né? Então, e aí? Será que a gente tem como compartilhar essa ideia? Compartilhar conhecimento? Quantos compartilham conhecimento aqui, sem ser professor necessariamente? Né? Então, a gente precisa quebrar, além dessa barreira com o paciente, é quebrar a barreira entre nós profissionais, tá? De ir buscar. Se você quer fazer isso, procure quem faz isso. Se você quer ir para a área esportiva, procura quem faz a área esportiva. Você quer ir para a área de estética, procura quem é da área da estética. Né? Isso faz parte do processo de evolução, de crescimento e conhecimento pessoal. Né? E na farmácia não é diferente. O que hoje vai diferir, gente, as farmácias independentes, né, que a gente diz, é exatamente o serviço farmacêutico. Eu tenho colegas aqui em Pernambuco que já fazem os serviços farmacêuticos em grandes redes. Eles estão exauridos pelas grandes redes. Por quê? Vocês, pelo menos aqui em Pernambuco, sabe quanto é que se paga por serviço farmacêutico prestado nas grandes redes? Um percentual de 3% do valor do que foi executado. É absurdo. É melhor vender vitamina comissionada do que 3% pelo serviço. Então, como farmacêutico, você vai querer fazer serviço farmacêutico? Só se for algo que você realmente gosta, porque rentabilidade não vai ter. Né? E na farmácia independente, como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. A gente só precisa ter o conhecimento, certo? E a vontade de fazer. Porque ferramenta a gente só precisa de papel, caneta e impressora. Né? E lógico, com um computador para poder fazer tudo mais organizado. Mas é essencialmente o que a gente precisa. Porque o resto, aferidor de pressão, a gente tem que ter pelo menos para vender na farmácia. Então, se a gente abre um aferidor de pressão Ô, e tem Rafael, na farmácia, sabe só vai comprar aquilo. importante quando você fala de querer fazer, é porque existe uma questão que, tipo assim, muitas pessoas imaginam que elas ainda não estão preparadas para realizar o serviço, né? Só que não existe esse estar preparado. Você precisa de fazer do jeito que você consegue fazer no momento, né? Eu imagino que existe sim essa dificuldade, entendeu? Por exemplo, a disponibilidade de fazer esse serviço, às vezes demanda um pouco mais de tempo. Então, assim, se você não consegue, você separa ali uma hora do seu dia para poder investir naquele serviço. Você separa 2 horas para investir também em conhecimento, já que você quer atuar. Você só não pode ficar parado, né? Você só não pode esperar o melhor momento. Você tem que ir caminhando, nada como um passo após o outro, para você conseguir alcançar os seus objetivos ali, né? De implementar o seu serviço farmacêutico na sua drogaria ou onde você trabalha. Porém, a gente precisa dar o primeiro passo. Esse que é o mais importante. É você chegar para o gerente, chegar para o proprietário, se você não for, né? Dar uma opinião, como você pode fazer, como os serviços podem ser prestados. Então, isso aí precisa ser desenvolvido no profissional. Exatamente. Essa semana eu dei aula de pós-graduação, inclusive na faculdade da qual eu me formei, e teve uma colega que questionou exatamente o seguinte: Rafael, eu faço muita aplicação de injetáveis, que é outro ramo aí, gente, absurdo aí, dependendo do tamanho da farmácia, do porte, né, que ela tenha, e da capacidade mesmo de aplicação. Ela disse que ela não ganha 1 centavo pela aplicação. 1 centavo ela não ganha, tá? Ela faz porque a farmácia já tem ali o serviço e ela tem um certificado, pode fazer e faz. Eu imaginei o que não, ela deve fazer, eu tenho umas 4, 5 aplicações de injetáveis por dia no horário dela, né? Aí eu perguntei, tu faz quantas aplicações de injetáveis por dia? Ela disse, eu faço pelo menos 20 todos os dias. 20 aplicações de injetáveis todos os dias. Aí eu disse a ela, minha querida, por que tu não cobra R$1? Não, na farmácia onde eu trabalhei, na drogaria onde eu trabalhava lá, ia muitas pessoas, por quê? Porque rede geralmente, na minha região aqui, não faz aplicação de injetáveis, né? Então, eles procuravam as outras farmácias os que ofereciam o serviço, para poder fazer o serviço de aplicação de injetável.
cobrava R$15, cobrava R$20, né? Agora, por exemplo, se a pessoa precisa de fazer uso desse medicamento aí de pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes a cada 2 dias, ou, né, dependendo, por exemplo, uma paciente que toma um anticoncepcional, todo mês ela vai estar lá. Então, assim, você cobra R$10 aí, né? Se ela atende 20 pessoas, quanto que dá no final do dia? Pois é, não, e o curioso, Josias, é que eu disse a ela, cobra R$1, já que a própria farmácia disse que não é para cobrar nada. Cobra R$1 pela aplicação. Tu em um dia vai ter 20. Tu em 5 dias, não estou nem contando o sábado, tu vai ter R$100. No final do mês tu tem R$400. É mais do que se brincar as comissões que as grandes redes estão dando por causa de R$1 numa aplicação de injetável, porque esse não é nem o preço que deve ser, né? Mas eu estou supondo que ela fizesse isso. Ela olhou para mim e disse, Rafael, então eu faço o quê? Eu disse, bem, faça o seguinte, estabeleça um preço real, justo. O que você imagina, eu acho que o pessoal só pagaria no máximo R$5 pela aplicação. Beleza. É a visão dela, daquele momento, do ambiente dela. Não estou dizendo a situação de vocês aí, tá, pessoal? Beleza, faça o seguinte, não é R$5, chega para o dono da farmácia, a gente precisa aplicar isso aqui como serviço farmacêutico. Vamos fazer o seguinte, o valor do serviço farmacêutico, o valor que eu arrecadar do serviço farmacêutico, 70% é meu, porque sou eu que estou aplicando o serviço, e 30% é do senhor. Não fala nem valor. Por quê? Se eu falar de R$5, ele falar 70%, 30%, eu lá quero essa mixaria? Não. Só que aí a questão não é o que você fez, e sim os que você fez ao longo do mês. Então, numa conta ruim, né, de a R$5, 20 já dá 100, então seria 400, então 400, tem hora que a conta do cara fica meio troncho, 1.600 seria o valor total. Aí da pessoa, ou melhor, do dono da farmácia, iria ser só 30%. O dono da farmácia ia ter R$480 a mais na conta por algo que ele não cobrava. R$480 para muitos já é a conta de luz, é metade de um salário mínimo, quase, né? Então, o que é que ele pode fazer com isso daí? Você gerou capital para ele. Rafael, mas e se ele reclamar, dizer que é absurdo eu ficar com 70 e ele com 30? Proponha 50-50. Você não estava fazendo de graça? É melhor 50 do que nada. Agora, menos do que 50 para quem está fazendo também, não compensa. Recomendação minha. Lógico, eu tenho que ver a situação que você vai ter ali, se vai valer a pena ou não para você propor isso. Então, chegue para ele com dados, com informações. Por mês, eu aplico tantos injetáveis. No final desse mês, se a gente cobrar R$5 de cada um, a gente vai ter tanto no total. Então, 30% seu e 70% meu, porque eu que estou aplicando. Pronto. Quando ele vê esse montante final, gente, eu tô querendo que cada um consiga me dar R$100 a mais no final do mês, já estou satisfeito. Enquanto mais 480 por causa de serviço. Então, isso também parte da gente conseguir compreender, né, e fazer. Ela já faz, mas ainda não compreendeu a capacidade que ela tem de trazer recurso financeiro. Porque a gente pensa no recurso financeiro como algo para mim, né? Mas esquece que, como funcionário, a gente pode trazer esse recurso para a empresa, que é de algo que ele não fazia, que ele não tinha aquilo dali. Então, você está trazendo um superávit para a empresa. E isso é o que a empresa quer. A empresa quer que tenha a valorização. E quando você vai discutir com eles essa possibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça é: vou gastar para poder organizar isso. Eu não quero gastar. Mas tudo bem, vamos pensar que ele vai ter que gastar para fazer isso? Gente, o recurso que tu colocou para dentro da empresa, tu já pagou o que tu está fazendo. Se tu botou R$480 a mais no mês na conta dele, em 12 meses, você trouxe 5.760. Será que deu para fazer um consultório, se fosse necessário? Dá para montar ele inteiro. E mais alguma coisa. Né? Então, você se paga por esse serviço. Só que a gente não sabe propor esses serviços ainda para o nosso próprio patrão. Né? Se a gente propor números, dados do que a gente faz no dia a dia, fica muito mais fácil da gente fazer isso. Ótimo, show de bola. Rafael, o pessoal está elogiando bastante aqui nosso bate-papo, te dando os parabéns aqui. E, cara, vamos chegando por fim aí, as perguntas, o pessoal já tiraram todas as suas dúvidas. Oi, Denise, pode falar. Não, na verdade, eu só queria reforçar e assim, meio que elogiar a fala do Rafael. O que eu vejo? É importante que o farmacêutico defina
qual é o seu propósito, o que ele quer, né, exercer profissionalmente no dia a dia. Depois disso, buscar um aprendizado que falta para aquilo ser executado, com a qualidade que você vai, então, ser reconhecido, tanto pelo paciente ou pelo cliente, quanto pelo empregador, caso você seja funcionário, né? Quando você se diferencia, você agrega valor a você mesmo, né? E eu achei interessante a sua fala, Rafael, e eu defendo muito, falo muito isso, inclusive. Eu acho importante que o farmacêutico seja identificado na farmácia como aquele profissional que faz diferença, que é fundamental. Sem ele, a farmácia não é a mesma, né? E se ele tem um serviço diferenciado, se ele agrega valor no atendimento dele, com certeza, aquele cliente que ele conquista atravessa a rua para ir na farmácia dele, caso ele mude de farmácia. Se ele passar a trabalhar em outro estabelecimento, e ele chegar lá e não encontrar o Rafael para atender, e ele está habituado com o Rafael, ele vai falar onde que o Rafael está. O Rafael, possivelmente, vai ter uma lista de contato dos clientes dele também, né? Então, é importante ter essas ferramentas na mão, né? Você ter um prontuário, você ter que seja no computador, onde você permite ali o histórico evolutivo daquele paciente que você está atendendo, seja no seu consultório, obviamente, aí você vai ter, mas também na farmácia, que você vai começar a ter uma base de clientes, né? E essa base de clientes amanhã, o dia que você falar, não vou mais trabalhar na drogaria, vou agora montar o meu consultório independente. Você tem uma base de cliente ali para chegar, entendeu? Para avisar que você está em outro lugar. Debaixo do braço e leva. Vai pegar a pastinha cheia de paciente, bota debaixo do braço e vai levar. Eu não queria fazer a comparação, mas eu vou acabar fazendo. Por exemplo, as mulheres aqui não vão me deixar mentir, homens também, mas mulheres principalmente. Se você tem o hábito de ser cliente de um cabeleireiro que está em um determinado salão, esse cabeleireiro muda de salão, pergunta para as mulheres o que acontece. Ela vai para o salão onde o cara for. E é isso que a gente tem que plantar no consciente do farmacêutico. Ele vai ser valorizado por ser ele. Porque comprar aquela medicação, o paciente pode comprar em qualquer lugar, você concorda? Mas ter o atendimento diferenciado do profissional, não. Então, ele vai atravessar assim a rua, vai na outra esquina, ou seja, para procurar o Rafael, para procurar o Josias e assim por diante. Então, assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, que os farmacêuticos que se dedicarem aos serviços, estudem para, de fato, fazer um bom trabalho. E atrás desse bom trabalho, o reconhecimento vai vir, entendeu? Tanto do cliente, quanto, em caso de profissionais que são funcionários, o próprio empregador, entendeu? Então, assim, era a mensagem que eu, enquanto farmacêutica e hoje no Conselho de Farmácia, como conselheira, quero deixar para vocês. E atenção para a dica inicial do Rafael. A legislação, ela existe e ela tem que ser seguida. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Muitas vezes, a gente acha que ela precisa ser mudada e aí vem, essa própria 44 está em fase de reformulação. Mas o que sair, a gente tem que cumprir, entendeu? Por isso que a fala do Rafael é importante. Vamos participar na hora que tiver uma consulta pública, vamos elaborar, vamos ver o que pode ser feito, porque depois que ela estiver editada, é muito mais difícil para alterar. Já visto que ela está aí desde 2009, né, Rafael? E até hoje, nós estamos em 2011, e a coisa mudou muito, né? Então, assim, já falei demais, mas eu queria deixar essa mensagem. E uma outra mensagem que a Sheila me pediu aqui para não esquecer de falar
é que semana que vem a gente vai ter o drive-thru aqui no Conselho, no dia 5 e dia 6, de recolhimento de medicamentos vencidos. Então, caso vocês tenham em suas residências ou mesmo na farmácia, né, medicamentos que o paciente levou porque está vencido, o Conselho vai estar fazendo esse recolhimento na sede, ali através de drive-thru, em parceria com a marca ambiental. Então, quem sabe não é uma campanha para cada um de vocês que hoje atuam nas drogarias, faz essa campanha, divulga essa campanha junto com o seu cliente, porque ele com certeza tem uma farmácia em casa, que se ele for olhar, cada aquele medicamento está vencido, e aí ele está ali com aquele produto correndo risco de usar um produto inadequado. Então, quem sabe aí vocês engajam na campanha do Conselho e faz essa campanha junto ao seu público, tá ok? Josias, dá a sua palavra final aí de despedida, o Rafael também. Queria agradecer, assim, enormemente a todos que ficaram conosco aqui, quase 2 horas, viu, Rafael? Parabéns aí para manter o pessoal aqui. E passo a palavra para o Josias para encerrar e já deixo meu boa noite. Valeu. Obrigado, Denise. Obrigado pelas suas palavras aí. Então, pessoal, na verdade, eu iniciei há pouco tempo agora no GT de farmácia também, e já de início a gente conseguiu puxar esse camarada aí para poder falar um pouquinho mais para a gente, né? Para a gente trocar essa ideia, para a gente poder fomentar mais esses serviços farmacêuticos nas drogarias, nas farmácias. Hoje, particularmente, não estou atuando diretamente em drogaria, mas a minha vida inteira foi dentro de drogaria, até antes de me formar. Trabalhei a vida toda dentro de farmácia, dentro de drogaria, e sei quais são as dificuldades, conheço, sei o que o farmacêutico passa dentro de uma drogaria, reconheço muito bem isso. E hoje, na verdade, eu tenho só que agradecer, né, essa galera aí que participou hoje, que fez perguntas, que conseguiu absorver aí conhecimento para poder colocar em prática na sua drogaria, na sua farmácia. E espero que vocês tenham absorvido tudo que o Rafael passou para a gente. Nós vamos ter mais eventos daqui para frente. Com certeza vamos chamar outras pessoas, outros colegas, para poder falar um pouco mais sobre farmácias, sobre drogaria para a gente. Tá ok, galera? Muito obrigado de coração mesmo por vocês terem ficado até essa hora aí, participando da nossa aula, desse bate-papo, tá? De coração mesmo. E sempre que vocês precisarem, a gente aqui do grupo também, do GT, estamos sempre à disposição, tirar qualquer dúvida ou participar também conosco, tá ok? Pode dar sua palavra aí, ô Rafael. Tranquilo, Josias. Bem, gente, em primeiro lugar, agradecer ao Josias, né, que foi o contato direto para a gente poder fazer essa aula e tudo mais, né? A Denise aí, como a representante de vocês, direto do Conselho de Farmácia, né? E relatar o seguinte, a gente começou para falar realmente sobre como a gente fazer os serviços farmacêuticos, e é tão curioso o fato do home care, desde aquele comecinho a gente passou boa parte só no home care, né? O que mostra a vontade, pelo menos, de conhecer, né? A curiosidade dos colegas de conhecer mais sobre isso. E de pronto, Josias, eu me coloco para em outro momento a gente falar só sobre o home care. Fica à disposição, a gente pode programar isso em outro momento que você Com quiser. certeza. Fica à disposição, tá? E, pessoal, agradecer pela oportunidade a todos vocês de a gente ter conseguido segurar até quase agora, estava quase 70 pessoas o tempo todo aí, e agora há pouco caiu para 50, mas isso mostra que vocês querem buscar alguma coisa diferente. Não questionei aí para saber quem trabalha em quê, quando, como, por quê, mas isso mostra que vocês têm a curiosidade, né? Então, isso é importante, isso já é uma atitude para tentar mudar a realidade de onde vocês estão, né? Espero que eu tenha alcançado o objetivo de trazer conhecimento, novas informações, né? O fato de eu estar aqui em Pernambuco, eu tenho uma realidade, né? Vocês aí no Espírito Santo já têm outra realidade, e essa troca de informação faz parte de complementar as maneiras de agir e de fazer, né? E que eu estou aí à disposição de todos para o que for preciso, tá? Lá nas redes sociais, eu coloquei no chat aí qual é a minha rede social para vocês seguirem e trocar ideia e tudo mais.
E é isso, cara. Agradeço demais essa oportunidade, mais uma vez saindo do meu estado, sem sair do estado, né? Aqui só pela tela. Isso aí. E o que Josias disse, o que aproximou eu e ele foi exatamente isso. Foram redes, né? A gente acabou tendo uma colaboração, né, de rede, ao qual a gente tinha os mesmos seguidores até certo ponto e tudo mais, e acabou tendo esse choque aí, e a gente trocou ideia, e é isso. Se você quer ter algo, você precisa trocar ideias com quem realmente está fazendo aquela situação semelhante ao que você quer ou igual ao que você está fazendo, né? Então, fica aí essa dica. A galera que está aí, o Rafael, é até bacana, para a gente também fomentar esse evento, para a gente chamar mais colegas, vocês que estão na rede social, que estão no Instagram, quiser tirar uma foto, marcar o conselho, marcar o Rafael, me marcar nas redes sociais, para a gente fomentar, isso é muito bacana também, para com que outros colegas vejam que vocês estão também interessados, né? Que eles vejam, também se interessam por participar. Eu vou até fazer aqui no meu também, se vocês... Vamos pedir o pessoal que abrir a câmera, né? Isso, que galera, aí a foto fica mais bonita. É verdade. Vamos aproveitar. Quem puder aí abrir a câmera, a gente aí faz uma foto legal e não esquece de marcar lá o CRF, tá? Quem postar. Isso. Vamos lá? 1, 2 e... Todo mundo printou? Bola, gente. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado, gente. À disposição de todos. Obrigada. E não esquece do drive-thru, hein, gente? Muito bom. Vamos aproveitar a oportunidade, tá bom? Boa noite. Isso aí. Galera, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Um abraço, Rafael. Um abraço, Josias. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.